possível e sermos instrumento do bem, em benefício do mundo, em benefício de outros, cumprindo a nossa programação espiritual, diante de Deus e da nossa consciência, como instrumento da espiritualidade maior, em benefício de todos nós. Que Deus nos abençoe e ilumine o nosso irmão, escolhido para o nosso entendimento desta noite, e que possamos sairmos, como tantas outras vezes, felizes desse encontro tão amigável, tão simples e tão amoroso que ele consegue transmitir para todos nós. E assim seja. Assim seja. Boa noite, Ferreira. Chegou depois. Boa noite. Então, hoje, Ferreira, capítulo 9, né? Eu tinha enviado, estou reforçando. 2 lugares assombrados. Então, com a palavra, o amigo aí, Roberto Sabatini. Boa noite a todos. Muito obrigado, Mário. Obrigado, Miramar, Lema, Ferreira. Estamos aí firme, como disse muito bem na prece, nessa doutrina, bendito Consoladora. Consola, nos demonstrando a verdade. Aquela verdade que liberta da ignorância, liberta das nossas próprias sombras. Então, é sempre uma prática que eu tenho em qualquer estudo da doutrina espírita, é sempre nos colocarmos, né? Porque muitas vezes a gente vai estudar e pensa sempre em alguém, por exemplo, os espíritos, a gente fala os espíritos, não fala nós, porque nós somos os espíritos. Então, em qualquer parte, a gente se colocar para que... Por que existe todo esse conhecimento? Para a gente alcançar o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? 132 livros do Espírito. É alcançar a perfeição, melhorar, desenvolver as habilidades. Não é para saber, né? Não tem vestibular na vida, não tem quem sabe mais. É melhorar-se efetivamente. E agora nós estamos no capítulo 9, né? Dos lugares assombrados. Nós vamos buscar aí o que o Kardec, o que os espíritos superiores nos falam sobre isso. E se Kardec colocou, que é importante, né? Será que ainda hoje a gente ouve falar desses lugares assombrados, ou será que era só na época do Kardec lá, por causa da manifestação das mesas girantes, dos espíritos? Vocês já ouviram falar, conheceram, já visitaram? Já foram chamados para ir lá fazer um despacho, uma oração, o nome que for, para poder afastar, para trazer luz? O Mário tá rindo, eu tô achando que ele... Não, Mário? Nunca fui convidado para isso. Tá desligado seu microfone, Mário. Não ouvi. Nunca fui convidado para fazer Não. Desassombrar. Se eu for, eu com certeza vou assombrar mais local. Então é melhor nem isso. Tem o nosso companheiro aí que é bom para isso, né? Como é que é o nome dele? Ferreira? Lá do Ceará? Ferreira? Matheus Ferreira? Matheus Ferreira? Não é ele não, é o outro. Jocélio? Tereza? Jailson não tá aí não. Não tá, não é Jailson. Não chegou ainda não. Acho que é o Evangelho. Mas não é ele? É ele que lida com... Jailson é o desassombrado. Desassombrado, Ele falou no último estudo, né? Ele tá no Evangelho, na casa dele. Mas ninguém mais nunca ouviu falar, nunca foi. Não, ouvi falar, já ouvi, né? Bastante. Lugar, a casa mal assombrada, objetos caem, as coisas se mexem, enfim, né? Quem não já ouviu isso? Falar disso? Mas falar assim, que ouviu em filme, em história, Mário, ouviu mesmo. Ali na esquina, aquela casa. Não. Assim... Boa noite a todos. E a Amélia Rodrigues tinha uma que demorou muito de vender, viu? Que era um terror. Aí, tá vendo? Lá na IAPI também tinha uma, Casa Mal Assombrada. A gente passava, disse que ali a gente era adolescente. Não, passa aí que é a Casa Mal Assombrada, aí acontece de tudo. Ninguém queria conta com a casa, eu mesmo passava do outro lado da rua.
Mas ainda hoje, será que a gente passaria lá, sozinho? Eu passaria. Eu passaria também. Eu Agora, passaria. eu vou perguntar, então, a qualquer hora do dia ou da noite? Aí fica difícil. De noite não. De noite não. De noite sozinha não. É? O problema é Tá estar com vendo? medo de quê? Dos Não, a espíritos, companhia, dos né? Não espíritos é medo. desencarnados ou dos espíritos encarnados? Não é medo. Uma companhia, né? Sustentável para que a gente fizesse o trabalho. Eu sozinha poderia que eu não desse conta. Mas de dia, aí você iria sozinha. Oi, entrar não. Você chama Roberto. Hein? Ó, Tinha que ter um apoio, tinha que ter um apoio, que eu sozinha podia não aguentar com quem estava lá. porque são muitos espíritos, geralmente? Eu acredito que nessas casas mal assombradas não é um só, não. É. Eu acho Lá- que tem vários. Lá em Amélia Rodrigues, você acha que eram muitos espíritos ou eram poucos? Ou um só dá conta de amedrontar todo mundo? Olha, vou ser sincera, a casa era bonita, Ó, aquela casa interessante. ficou muito bonita, cheia de rosas, mas é verdade mesmo. Ninguém conseguia comprar casa, porque quando pensava em comprar casa, ia de manhã, ia de noite para observar o ambiente, e teve um comprador que quis arriscar, pediu permissão para dormir. Não conseguiu dormir, não, viu? Não é brincadeira, não, é verdade, verdadeira mesmo. É porque o dono estava lá dormindo. Ô Dalva, você me suscitou uma outra pergunta aqui. Você falou que a casa era bonita. Eu pensei que casa mal assombrada era feia, né? Cheia de abandonada. Lá não era. Não. É uma casa simples, sabe, de interior. Assim, muitos pés de rosas, muito bonito, sério mesmo, gente. Brincadeira, é sério, Sim. entendeu? E, assim, o espetáculo dava até para, assim, vamos dizer assim, fazer uma cena de novela, alguma coisa assim. Eu vi de perto, eu não entrei, entendeu? Mas eu cheguei na porta, eu cheguei e era bonito mesmo. Só que era muito difícil de vender, porque o problema lá era muito sério mesmo. E essa casa mal assombrada era assim, com como é que diz? Os corrimão de ferro, e ela ficava no baixo. E aí eu ainda era adolescente, aí o carro caiu nessa casa, numa curva, ele caiu. Foi aí que ninguém mais quis conta com essa casa, mais ainda, depois que o carro caiu em cima dessa casa. Não destruiu a casa, não. Mas a casa mal assombrada, ninguém queria conta com essa casa. Hoje já demoliram, já fez uma escola, tem uma escola do lado da casa, hoje já não existe mais a casa mal assombrada. Eu tive uma experiência dessa no trabalho. Era uma casa, em Águas Claras, Distrito Sanitário de Águas Claras. Veio a memória aqui agora. Então, trabalho de noite, segurança, né? Sozinho, claro. Eu fazia meus estudos até 1h da manhã, 2, depois eu vou tirar aquele velho sono, descanso no trabalho, né? E quando eu descansei, claro. Quando eu descansei no trabalho, eu tenho a peculiaridade, que é normal em qualquer ser humano no planeta, de emancipação da alma, só que eu vejo o meu corpo, não todas as noites, né? Mas quando isso acontece, fica fixado em minha mente. Eu saí do meu corpo, eu estava lá descansando na cadeira, dormindo com a farda, o uniforme da empresa. A casa era um distrito, mas já tinha sido recentemente inaugurado. E eu lá de madrugada, sozinho em Deus. Aí quando eu saí do corpo, vi meu corpo, vi aquela senhora com o chapéu, segurando na mão, em uma agitação imensa. Já era espírita, enfim. Aquela agitação, frente, e aí gritando para eu sair de lá, e a casa dela virou uma bagunça e tudo mais. Tudo aquilo ali virou uma bagunça. Eu fiquei assustadíssimo, mas já estava no início da doutrina espírita. Voltei para o meu corpo, foi ótimo para a empresa, que eu fiquei mais ou menos um mês sem dormir, a noite inteira acordado. Gente. Mas eu perguntei ao rapaz do lanche, Márcio, muitos anos que eu não trabalho lá, mas agora me veio a memória. Eu perguntei a ele, hoje onde é esse distrito sanitário, quem é que morava aí?
o senhor, eu tinha 2, 3 meses de empresa, ele falou, quem morava aí uma senhora, ela era muito, os filhos a abandonaram, não a visitaram, e ela morreu aí dentro de um ataque cardíaco, não sei, sozinha. A senhora estava lá. Aí é que eu não dormi mesmo. Eu tive que ficar lendo livros dos espíritos e coisa, porque a senhora estava lá dentro. Então é essa experiência que me veio aqui. Real, em Águas Claras. E você fez lembrar que perto do centro, Mário, tem uma casa, e sempre a gente passava e falava com a senhora. E nós conversamos com a senhora. Nós paramos, eu estava com a médium lá do centro, e nós conversamos. Batemos um papo na porta com a moça, você acredita nisso? Quando a gente passou, perguntou, cadê fulano? Ela disse, minha filha, já faz tempo que ela desencarnou. A gente estava conversando com ela. Ela não, já tem muito tempo. Vocês não conversaram com minha mãe, não. Mas a gente travou uma conversa com a moça. A senhora mora atrás do centro. Ela não, minha mãe morreu faz tempo. Eu digo, eu não vou passar mais lá, não. Tô até com medo de voltar para Bahia, Mário. Agora já Te bateu. Depois diz quem tem causos, quem conta causa é mineiro. Tá aqui vendo baiano só? baiano também conta muito caos. Oi, conversou, já a senhora conversou com ela, travou a conversa mesmo. Pois E é. ela disse, não, já morreu. Eu digo, você conversou então, foi com desencarnado a gente, não com ela. Mas a gente estava lá em pé, assim, na área, é bem em paralelo ao Alves, ao supermercado Alves, e a senhora ali. Mas já idosa, disse não, vocês não conversaram, mas a gente conversou. A gente ficou no portão, conversando. Com ela, né? Com certeza. Uma coisa que eu estava pensando aqui, que eu gostaria também de conversar com vocês, é sobre o termo mal-assombrado. De onde será que vem isso? Será que existe casa bem assombrada? De onde que vem esse mal, né? É mal? Você não conversou aí na casa com a senhora fez mal para alguém? Eu acho que não. No título, Kardec tira o mal, né? No título ele tira, mas na primeira parábola ele já fala, né? Porque é quase um costume, né? Casas mal assombradas. Eu acho que não tem mal assombrada. Eu acho que é o nosso conhecimento, não é, em relação a isso. Não existe mal assombrado. O caso dessa senhora, ela não estava assombrando ninguém. Apenas é o fenômeno, né? Que acontece com os desencarnados, não é? Eu fiz orações e até também. pessoas. Orações. Fez mal. Ela queria alguma coisa mal com você, Mário? A senhora? Não. Eu parti desse dia, né? Com brincadeiras à parte, mas eu fiquei na época que eu vi real, como eu tô vendo Tereza e vocês, eu comecei a fazer prece, né? Eu estava no início do espiritismo, né? Então, enfim, aquilo foi uma coisa. Eu comecei a fazer orações, né? Com o olho aberto e o outro fechado, orando lá dentro do trabalho de madrugada, e pronto. O resultado, não vi espíritos tirarem ela, já aconteceu isso depois, mas já com experiência espírita, já participei disso de uma maneira clara, lúcida, em desdobramento, de socorro. Mas isso foi bem no início, quando eu estava com tratamento espiritual na Mansão do Caminho, tratamento. Então eu vi essa cena, aquilo me impactou muito, eu não podia deixar o trabalho, eu trabalho de noite sozinho naquele ambiente. Aí eu comecei a orar, era aquilo que me ensinava, o Divaldo ensinava lá, no início, a gente orar pelos mortos, pelos espíritos, enfim, e nunca mais tive um encontro com ela. Foi isso aí. Porque o que pode acontecer, e a gente vai ver no decorrer do estudo, que não necessariamente o espírito é mal, né? A gente fala mal, assombrado, só de ver o espírito. Eu brinco lá, até com a minha chefe, fala assim, se eu desencarnar, quando eu morrer, não vou desencarnar, ela não entende, mas quando eu morrer, eu vou lá na sua cama, sentar perto de você, Deus que me livre, mas você não tem medo de mim? Eu tô aqui conversando, não, vai seguir sua vida, segue, mas se seu pai aparecer, não, que o peixe ele segue sua vida, meu pai, mas me deixa aqui. Ou seja, não é a questão do mal, é a questão do próprio, a palavra espírito traz, né, um conceito que aí sim a gente vai ver o porquê disso,
ele é exacerbado pela crendice, e eu não sei quando começou a crendice, mas tirar uma crendice, que às vezes vira cultura de uma comunidade, de algumas pessoas, não é fácil. Né, você está falando até do interior, que no interior de Minas tem muito disso. Minha avó era assim, começava a chover, relampear, trovejar, ela ia orar para Santa Bárbara e Santo, eu não sei qual que é o santo lá, porque para ela os santos estavam brigando. E como tira isso numa crença da mulher de 80 anos? Né? Então, são coisas que vão incorporando e aí vai passando de geração, né? Aí hoje, por exemplo, se não, a gente não senta mais na beira do fogão ou na porta de casa para contar esses casos, a gente tem uma quantidade enorme de filmes de terror, que a gente chama de terror, que vai incutindo na nossa mente, no nosso imaginário, essas questões que levam ao espírito, e aí associa-se a uma coisa ruim, e aí é que a gente chega nas casas mal assombradas, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente não precisa discutir, é que é fato, existe. E que a casa mal assombrada não necessariamente é, como no filme terror, ela é feia, ela é abandonada, ela tem teia de aranha, né? Não disso. Agora, as nossas casas podem ser mal assombradas também? Pode. Com toda certeza. Porque aí é o que eu falo, é a questão de encontrarmos a presença dos espíritos. Onde é que não existe espírito? Não é? Onde é que não existe espírito? Todos os lugares. É a nuvem de testemunhas que o Paulo fala. Então, em todas as circunstâncias, a gente vai analisando e, em última instância, a gente tem medo do espírito. Aí tem gente que fala assim, eu tenho medo do desconhecido. Vocês já analisaram isso? Será que a gente tem medo do desconhecido? Ou a gente... Pode falar. Eu acho que é aquilo que a gente não conhece, a gente fica um pouco receoso. Não sei se chega a ser um medo, não é? Aquilo que a gente não viu, a gente fica um pouco receoso. Eu penso assim. Não pode ser que a gente tenha medo mais do que a gente acha que existe do que efetivamente do desconhecido? Vou dar um exemplo prático. A gente passa numa casa. Aí não tem nenhuma plaquinha, mas tem um cão muito bravo lá, a gente não sabe. A gente tem medo de entrar na casa? Tem. Tem, mas a gente não sabe que tem cachorro lá. Não tem não. Não tem. Agora a gente vai passar numa casa, tem uma plaquinha assim, cuidado, cão bravo, mas não tem cachorro. A gente entra? Não. Também não. Então, muitas vezes, não é o desconhecido, é o que falam que é desconhecido. Não é? Então, eu tenho medo depois da morte. Por quê? Você já foi lá? Eles não voltam para contar. Não é? O povo fala, ninguém voltou para contar. Então, como é que você vai ter medo? Não, mas disseram que fulano de tal falou isso, falou. E aí vem as crendices. Então, a gente, em última instância, a gente não tem medo do desconhecido. A gente tem medo daquilo que a gente acha que existe. Porque o desconhecido você não sabe. Está dizendo desconhecido. Hein? Não é? Isso é muito interessante porque é o que vai fundamentar a questão do mal-assombrado. E aí a gente tem, como eu busquei no início aqui a Tereza falando, da questão de, a gente passa em determinada hora, à noite a gente tem uma tendência a ter mais receio. E para o espírito, a gente já sabe, não existe dia, não existe noite, não existe hora, não existe isso. Mas nós ficamos mais vulneráveis. Ou a gente deixa de ter amparo de noite e tem de dia.
E Sérgio continua com a expectativa o espírito é que tem medo de espírito, né, Sérgio? Continua. Isso era no começo, né? Mas prudência a gente Fala, tem Mário sempre. Sérgio, seu microfone está desligado. Prudência a gente deve ter sempre, afirmou Jesus. Ou não é? Aliás, a fala de Ivone dá uma... Eu não sei qual é o caso, meu neto se assusta, mas continue. Tá aqui chorando. Mas qual o caso da Dona Ivone? Que ela diz muito isso, né? Que a gente deve ter prudência com certas classes de espírito. Então, no livro Recordações da Mediunidade, ela fala muito isso. Prudência, ela só ia acompanhada com Bezerra ou com Chaves. Quando ela ia sozinha, ela não tinha condições de ir aos locais onde certa classe de espírito ia. Fecha aqui. Só vem corroborar, Mário, efetivamente, que para isso a gente tem um receio, deve ter um respeito, deve lidar, né, de forma diferenciada com cada categoria, ou seja, daquilo que a gente conhece. Ela conta nesse próprio livro uma vez que ela foi dentro de uma mata. E aí estava tão densa a energia que ela não conseguia sair de lá. Ou seja, ela não sabia. Então ela foi, né, desdobrou como você, assim, esse tipo de mediunidade que você tem, mais dos espíritos mais evolvidos tem, desdobra, e aí ela foi como se fosse uma bailarina, ela falou assim que sentiu leve, foi, de repente começou, né, a adensar a energia, ela entrou para dentro da mata, e aí o índio, que tinha sido primo dela, que pegou ela, minha filha, o que você está fazendo aqui sozinha? Né? O que você está fazendo aqui? E teve que resgatá-la, porque senão poderia ela não conseguir retornar, cortar os laços pela questão do desdobramento, e aí N coisas poderiam acontecer, mas com o tipo de característica da mediunidade dela, seria mais perigoso, né? Por isso que precisa de mais atenção, como disse o Mário, por isso que a gente está estudando, para a gente não ter receio, né? Porque do mesmo jeito que a gente tem receio daquilo que conhece ou que falam que existe, a gente tem a fé raciocinada, que a Miramar deixou muito claro na oração dela, que nos esclarece. Então, que a criança faz. Está vendo o espírito? Fecha os olhos. Fechar os olhos, deixa de ver espírito? Não. Pelo contrário, a tendência é como você fecha, você concentra mais, aí que você vê mesmo. Né? Então, é uma questão natural que vai nos acontecendo. De maneira que não tem hora, não tem local, não tem dia, não tem nada material, a não ser as nossas crendices, os nossos pensamentos, aquilo que a gente acha, que também, vamos fazer um parênteses aqui, existe um processo histórico. Nós somos reencarnacionistas. Este processo de colocar medo no outro para dominar é ancestral nosso. Então, o diabo, o inferno, né, o medo de Deus, o temor, tinha que ter temor a Deus. Deus castiga. Castiga, Deus está te vendo, Deus sabe o que você está pensando. E isso não é uma encarnação, são várias encarnações que nós passamos. Só para dar um exemplo, O Nome da Rosa, tem filme, tem livro, do Humberto Eco, que não podia, estava lá no mosteiro que não podia rir. Rir era coisa do demônio. Né? E aí quem ria e entrava, não podia ter alegria. Então é ser denso, é ser sério. No início do espiritismo ainda tinha que o médium, ele tem que ter uma postura, ele tem que ter seriedade, ele tem que ter cara fechada, não pode rir, não pode descontrair. Em alguns ainda não pode nem cantar. Então são coisas que também não um simples fato de a gente estudar o espiritismo, entender que a gente vai tirar isso de uma hora para outra. Esses reflexos, esses automatismos que a gente vai incorporando no perispírito, na mente,
que Kardec fala, o que é o processo de educação que o Espiritismo nos oferece? É você trocar maus hábitos para bons hábitos. O hábito, como é que ele se dá? Na repetição. Então, é a gente falar de espírito, falar de casa mal-assombrada, falar de morte, naturalizar esses processos, nós iremos, então, devagar, absorvendo e modificando internamente o nosso olhar para estas circunstâncias, como as casas mal-assombradas. Então, aqui nesse primeiro parágrafo aqui do item 132, Kardec vai deixar para nós um indicativo das duas grandes possibilidades que existem, as manifestações dos espíritos, que a gente chama de nos lugares mal assombrados. Qual a primeira característica? Ele teve até um capítulo que já foi estudado, as manifestações espontâneas. O que é a manifestação espontânea? Acontece sem um objetivo direcionado. O espírito não vem para fazer o mal, ele não vem para, ele apenas vem, ele apenas está ali. E aí, lógico que o Kardec não trata aqui diretamente, mas a gente sabe, para que haja manifestação do espírito no plano físico, ele precisa de quê? Do contributo do médium que vai doar ectoplasma. A gente sabe disso, né? Kardec aqui, nesse capítulo, ele não vai adentrar e aprofundar esse capítulo. O Mário já trouxe aqui do Zimmermann, fala do perispírito, né? Fala de todos esses processos que são a base da mediunidade e que, então, acontece. E aí, agora eu já não sei se está para trás, se está para frente. Quando ele fala de algumas senhoras, de algumas casas assombradas, que aquela que tem mais medo é a médium que doa o ectoplasma. Não é interessante? A que tem mais medo. As outras, talvez porque é mais sensível. Né? Está saindo energia e o espírito está ali com algum objetivo. E aí vem a segunda proposta de Kardec, que é a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades. Ou seja, é só o espírito que quer conversar, que quer falar, eu existo, eu não morri, eu estou aqui, ou eu não sei o que está acontecendo, e vai em busca de alguém para conversar. Ou é um parente que quer mostrar, olha, existe morte, cuidado, olha a vida que eu sofri, se você fizer isso, a gente não foge da nossa consciência, dos nossos atos. É o espírito querendo manifestar. Como não tem conhecimento, a doutrina espírita tem pouco tempo. Não tem 200 anos ainda. Então, o que isso acontece? Eles não sabem por que das manifestações, como acontece, o que é desencarne, o que é energia, o que é fluido, o que são as vibrações. Hoje nós estamos estudando isso no século XXI, a energia, já nos preparando para o mundo de regeneração. Como nós estamos aqui, isso daqui falar, eu aqui em Minas, vocês aí em Salvador, através de uma tela, eu falando, no mesmo instante vocês estão me ouvindo aí, isso era os Jacksons, era ficção científica há um tempo atrás, não era muito tempo atrás, não. Então, quer dizer, a energia é que vai dominar, é o espírito que vai dominar, é a mente que vai dominar. O tato, o contato físico, ele tende a ir minimizando. Nós vamos espiritualizando a matéria cada vez mais. O espírito vai ficar mais preponderante e os instintos e as manifestações materiais, isso, para mim, tá, meus irmãos, fazendo parece que é muito tempo, questão aí de uns 1000 anos, vai minimizando para a gente definitivamente entrar com toda a maioria dos habitantes da Terra no mundo de regeneração. Que o que a gente tem visto hoje, eu com todo respeito, eu sempre lembro lá da Gênesis, qualquer jornal, eu vejo, esse mundo está muito longe ainda.
É muita gente vibrando, falando, né, dos interesses próprios, do ego. São coisas que a gente enxerga, eu estou falando no mundo como um todo, na Terra como um todo, ainda bem egoísticos, são ditaduras, são interesses, né, para selecionar alguns em detrimento da maioria. Então, creio que isso vai demorar aí um tempo. E aí eu lembrei até da parábola de Jesus, do rico e do Lázaro, né? Porque ele chega lá e fala assim, depois daquela conversa, deixa eu ir lá embaixo falar para os meus parentes. Não. Seus parentes têm os profetas. Você tinha e não acreditava. Isso não está na parábola, mas a gente faz. Será que basta você manifestar, eles vão acreditar em você? Ou eles vão fazer isso aí correndo? Aí quanto mais aparece, aí vai ser casa mal assombrada. Vovô não morreu, o vovô está assombrando a gente aqui. E às vezes o vovô ou o pai só está querendo o quê? Esclarecer. Olha, existe vida após a morte. É só o corpo que... E todo mundo sai correndo, ninguém quer saber disso. Então, nem toda casa mal assombrada deixa de ser esta característica, ou de forma espontânea, ou do espírito querer se manifestar. Você disse, né? Vai aquela crendice e as pessoas vão vindo, vão acreditando, né? Uma vai passando para as outras e aquilo vira realmente uma verdade, não é? Todos acreditam que realmente é mal assombrado. Eu tinha o quê? Meus 13 para 14 anos e acreditava que a casa era realmente mal assombrada. E aí, eu não sei, mas aqui Mina fala assim, ouvi dizer que tem, vai lá para você ver, você vai? A gente nem vai, porque faz justamente esse receio, porque o objetivo é fazer medo, e a gente se satisfaz com ver a outra pessoa medrosa rindo, aí começa a rir, aí a gente desencana, existem os espíritos galhofeitos, o que eles querem? Fazer chacota para ficar rindo, porque, gente, olha, ter medo, que coisa, e eles ficam rindo e fazem coisas e apenas por distração, também é uma classe, né? O Mário gosta muito da Dona Ivone também, um grande estudioso, nesse mesmo livro, Recordações da Mediunidade, uma parte que me marcou muito, quando ela encontra com espíritos com formas perispirituais diferenciadas, e ela fala que tinha 3 espíritos, um em forma de bola, né? O outro, assim, era comprido, as pernas longas, o outro em forma de triângulo, se não me falha a memória. E eles faziam, né, coisa para ela rir. Aí, eu não sei se foi Charles ou Dr. Bezerra, que sempre as acompanhava, principalmente no desdobramento para trabalho. Não ria, minha filha. Se você ri, você entra na vibração deles. Né? Então, muitas vezes não evitar, porque a gente precisa auxiliar. Jesus veio para os médicos, desculpa. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Então, a gente é levado, convidado a secundar em determinado tipo de trabalho, e aí, às vezes, como eu perguntei, ninguém foi convidado fisicamente, mas em desdobramento a gente pode ser convidado espiritualmente para ir, principalmente perto da nossa casa, né, onde a gente tem contato. É a lógica. Para que vai trazer um espírito lá do Rio Grande do Sul para ajudar a fazer um esclarecimento de um espírito que está ainda ou perturbado, ou está nessa situação hoje que nós falamos de casa mal assombrada. Roberto, aí aquela questão da humanidade, onde é que tem mais espírito? Em casa vazia, naquela casa ruína, ou em jogo do Bahia, jogo do Atlético Mineiro, do Cruzeiro? Onde é que tem mais espírito? Boa pergunta. E Kardec vai trabalhar de forma mais específica e fazendo as perguntas que nós vamos começar a ler. E aí, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, me lê de engano, né? Vai muito mais, né? Mas é essa sensação, Mário, até do corpo físico, né? Psicologicamente, a gente se sente seguro tendo alguém. E isso é muito... É psicológico, não é minha área, eu não entendo, mas isso contribui.
falar que eu tenho medo, mas você fica mais atento, você toma um susto, se o espírito aparece assim, ele te dá um susto, até se amenizar, aí logo dá descarga de adrenalina no corpo, aí dá taquicardia, são questões naturais do corpo físico, ainda que tenha espírito. Você toma susto, seja do espírito, seja de gente encarnada, você vai ter alteração fisiológica e até mental, e você vai ter reação. Qual a reação de um instinto de sobrevivência? Você sai correndo. Você não sabe aquilo que vai. Você tomou um susto, você vai para algum lugar mais claro, onde você pode enxergar, né? Onde você se sente, ou perto de outra pessoa, onde se sente mais protegido. Embora não necessariamente esse outro, como diz a Tereza aqui, pode ser o encarnado. Eu conheço um amigo meu, que ele estava indo e tinha medo de passar perto do cemitério. Ele estava ali, deu a meia-noite, e ele falou, vou ou não vou? E agora? Mas eu quero chegar em casa, estou cansado. Ele não era vigilante como o Mário, trabalhava de dia. E aí ele viu uma pessoa, aí ficou tranquilo. Aí puxou até uma conversa, foram atravessando. Quando acabou de atravessar toda a calçada e acabou o cemitério, ele virou para o lado e falou assim, eu queria te agradecer, meu amigo, porque vou te revelar, eu tenho muito medo de passar aqui na calçada do cemitério, principalmente depois da meia-noite. Aí o rapaz tocou no ombro dele e falou assim, não precisa se preocupar não, quando eu era vivo eu também tinha medo. Misericórdia. Mas você vê, ele achando que era mas deu um suporte emocional para ele. E às vezes esses espíritos, né, aparecem, também considerado a Gênesis, tem lá na revista Espírita, eles nos dão um suporte e a gente não fica sabendo que é espírito. Porque o objetivo é dar o suporte, não é amedrontar. Alguns, né? Tudo depende da intenção. Sim. E nossa também, é isso, né? Então, qual que é o nosso objetivo? O que nós estamos fazendo ali? É isso. Porque se afronta os espíritos, eles são seres humanos, né? Agora, quando você trata com todo respeito, inclusive, vou voltar a Dona Ivone de novo, ela é um repertório de muitas experiências da mediunidade. Quantos, né, tidos como obsessores, espíritos, né, com um processo de vingança, depois se tornam amigos e vão defendê-la. Ela conta a história de uma amiga dela, que cuidava de rosas, e ela dedicava cada rosa a um espírito, né, vibrando em favor deles, auxiliando, e eles foram se familiarizando, pegando carinho por ela. Aí ela era assim, vamos dizer, eu não sei como é que fala hoje, solteirona, né? E aí ela arrumou um pretendente, se encantou toda com ele, mas ele estava com interesse na questão financeira dela e porque ele era jogador. E aí, os espíritos chamados obsessores, né, que tiveram, por um período da vida, um intento de dominar alguns espíritos, protegeram ela, revelaram ela, para que ela se afastasse dele. E isso é muito interessante, gente. Né? Esse retorno, eu também já me recordo também mais de uma coisa. No Hospital das Clínicas, eu trabalhei um ano, e nas primeiras semanas, as pessoas me pediam para acompanhar o passo da limpeza no 5º andar. Aí eu ia, né, o supervisor autorizava, acompanhar o rapaz da limpeza. Aí no bate-papo, eu no quarto, ainda sem conhecer ninguém, mas por que isso? Pois aqui é mal assombrado no 5º andar. No ISC, saúde coletiva, dentro do complexo do Hospital das Clínicas. Eu digo, mal assombrado? Sim. Aí, então, já tomei tapa no rosto, o objeto cai. Cada um dos serventes, dos auxiliares de serviços gerais, falava alguma coisa, algum relato. Não é que eu fui percebendo que quando eu ia para Guarita, meia-noite, 1 da manhã, ler o livro dos Espíritos, eu sentia aquela energia por detrás de mim, e aí já tinha passado um ano do Espiritismo. Eu conversava mentalmente,
e convidava aquela entidade para ler, enfim. Ele já me esperava quando eu chegava, Teresa. E aí, aquilo ali, não é que ele deu comunicação por mim, no centro, na mediúnica, um médico, solitário, viúvo, a vida dele era para o trabalho, no 5º andar. Aí depois depois que deu a comunicação, enfim, eu fui esmiuçar o caso, já mais familiarizado com os novos colegas. O relato foi presente, foi total. O médico, enfim, só vivia aí, às vezes ele passava a noite inteira trabalhando, que perdeu a mulher, perdeu o filho, se separou, depressão, então ele descarregava a depressão dele no trabalho. Então, esse apego que ele cita aqui, o apego dos espíritos a uma localidade, você ampliando aí. O espírito desencarnou, esse médico, só nesse exemplo. Eu acredito que ele não calculou, não conheci, eu não me recordo da comunicação que dei, mas eu acredito que eu desencarnei, sou um espírito, vou voltar para o trabalho. Então ele é atraído como um imã, né? Não, por aquele hábito que ele tinha, né? Daquilo que ele mais gostava, daquilo que era sua fuga, sua necessidade, não é isso? Com toda certeza, a Teresa vai falar, mas deixa eu só fazer um comentário. São duas questões aí, uma chama de vibração, que é de harmonia, ou seja, e a outra é a gente desencarna, a gente continua sendo o que nós somos. Não existe salto. Nós vamos continuar pensando o que pensamos, maior intensidade, lógico, aí guarda, mas a gente vai continuar com os mesmos interesses, indo para os lugares que nós temos afinidade e vibrando com o tipo de pessoas de que tem as mesmas ideias. Não tem como ser diferente. Aquelas manifestações espontâneas, né? Eu também não sei detalhes, mas eu acredito, pela doutrina, posso estar equivocado, cair objetos, as pessoas diziam que também aumentando, né? Que tomou um tapa no rosto. Eu acredito porque ele não queria ser incomodado, porque isso realmente era uma característica dele. Se isolava na sala, passava a noite inteira trabalhando. Né? Tereza ia falar alguma coisa. Sobre o fato do acompanhante, né, do desencarnado que auxiliou a atravessar o cemitério. Ali, porque ele estava ali também, vamos dizer assim, no bem. Já aquelas pessoas que vão para o cemitério, pisam nos túmulos, fazem a desordem, cantam músicas tenebrosas, ali também acompanham eles, mas não esse espírito que vai auxiliar. Sim, eu não vou adiantar, vai ter lá para frente a pergunta, mas Mário já deu um indicativo aqui. Será que tem mais espírito lá no cemitério do que em qualquer outro lugar, fazendo as mesmas canções, que não deixa de ser um processo de evocação, vamos entender, na vibração que a gente faz. A gente canta uma música e quem se aproxima da gente, aqueles espíritos que são vinculados àquilo. Então, dependendo do nosso objetivo, aí nós vamos ver que é um feitiço, que é uma crendice, que lá no cemitério, não necessariamente, né? Porque vai perguntar, só adiantando um pouquinho aqui, os espíritos se apegam aos seus corpos? Não, aquilo é material que ele fez sofrer, não tem ninguém que em linhas gerais, que saiu da prisão e fica lembrando, fica com saudade de quando estava preso. Guardando algumas exceções raras, né, de você perder todo o familiar e ali virar sua casa, né, são circunstâncias aí, mas em linhas gerais a gente não se apega. Então você vai pegar um corpo que te deu sofrimento, que te trouxe tanta angústia, que teve vivências infelizes? Não, os espíritos geralmente não estão lá. Então não é necessariamente o local. E aí que Kardec, em última instância, o que ele fala desse lugar? Vale a nossa mente, nosso estado mental. Então a gente pode estar no meio vou dar um exemplo bem evangélico. Jesus, quando entrou na sinagoga e tinha eu não sei como é que é o nome da palavra, não me recordo, se é um espírito endemoniado lá. Ele estava dentro da sinagoga. Se era dentro da sinagoga, que é um local de respeito, de oração dos judeus, não era para ele estar protegido? Era. Tem um que o Gerazeno, eu me confundo com essa palavra, ele estava lá nos cemitérios, ficavam, né, arrastando correntes, mas esse outro, ele estava dentro da sinagoga. Ou seja, não é o espaço físico que traz proteção para nós.
Lógico, você está ali, vinculado, no centro espiritual, seja onde for, mas vinculado no pensamento positivo, lógico, você tem muito mais amparo. Até porque, energeticamente, os espíritos não vão lá. Isso a gente vê na reunião mediúnica, nos domínios da mediunidade. Entra na reunião, sai da reunião, os espíritos se aproximam e continuam a vida, porque eles têm comunhão de pensamento. E cada um continua com seus problemas. Vai para a reunião mediúnica, eles ficam do lado de fora, porque existe a barreira energética. Isso a gente sabe. Então, na verdade, o templo é o nosso corpo e a nossa mente. A gente pode estar ao lado de pessoas boas e estarmos no inferno. E a gente pode estar ao lado de um local psiquicamente negativo e a gente pode ascender energeticamente e internamente. Estou falando que a gente não vai sofrer as influências do meio. Ainda tem que ser assim, muito evoluído. Aqui na carne, geralmente a gente sente isso, mas a gente pode estar imune ao sofrimento, a gente pode sentir um mal-estar, e vai sofrer a influência dos espíritos, mas não necessariamente nós vamos entrar na sintonia deles. Né? Uma pergunta aí, mas se a gente se envolver no meio, naquela energia, a gente vai sofrer as consequências, viu, daquela energia. Se envolver, sim. Não for lá para trabalhar. Quando a gente vai para o trabalho, aí a gente vai com um determinado propósito. Geralmente, a gente não trabalha sozinho, como disse a Tereza, né, quando falou lá, não iria sozinho, não tem porquê, né, a não ser alguns casos específicos, em algumas circunstâncias que você precisa fazer. Eu penso muito igual o médico, ele é um médico. Então, ele vai operar onde? Dentro do centro cirúrgico, no hospital, com instrumentista, com anestesista, beleza. Mas se ele está passando na rua, alguém está passando mal e fala, não vou atender porque aqui não é o lugar correto. Aí a pessoa estribucha até morrer, o que ele faz? O primeiro socorro. Ele vai ali e faz o que pode. Então, às vezes, nós estamos numa circunstância, você não vai fazer uma reunião de Deus sobre obsessão sozinho, não tem capacidade. Mas sentar e fazer uma oração, sentar não, fazer uma oração, fazer uma vibração para dar um alívio, isso a gente pode fazer. Pedir já aos espíritos para encaminhar para o centro ou para algum outro lugar, para poder auxiliar. Aí sim, na reunião mediúnica, como disse o Mário, indo lá no hospital, possivelmente, energeticamente, ele foi o meio que levou o médico para o centro espírita, né? É questão energética, acho que me fugiu o nome do autor. Ele fala muito disso, que é a mediunidade através da atração magnética. Tem espíritos que precisam ir, você precisa ir no local para resgatar ele energeticamente. Os espíritos esperam para fazer isso, mas estão fazendo outras coisas. A gente tem que dar a nossa parcela, a gente tem que dar o nosso contributo. Então, às vezes, a gente vai e atrai energeticamente o espírito. E sendo assim, foi em 2 meses, todos os dias, sem exceção, todas as noites de trabalho, ele se aproximava. Até que ele chegava na guarita. Eu sentia a mão dele no ombro, se debruçava na leitura comigo. Ivone fala muito isso. Os espíritos colocavam isso para estabelecer confiança, é a palavra que Ivone usa. Ele precisa confiar. Então, quando ele se aproximava, eu sentia a vibração dele, eu conversava com ele mentalmente. Seja bem-vindo, vamos estudar o capítulo tal. Então, aquilo estabeleceu entre mim e ele uma confiança. E ele foi comigo. Claro que aí trabalhado pelos guias espirituais, né? Que viu o necessário, deu comunicação, e depois disso eu fiz a investigação, né? Botei as lentes os óculos de café, que eu não preciso. Ciência, lógico. Aí eu perguntei lá, não é que os auxiliares de serviços gerais, depois de meses, que eu fiquei 1 ano lá, nunca mais subiram precisando de nenhuma segurança. Aí perguntaram a mim, rapaz, agora um com o outro conversando nos cafezinhos, ninguém mais tem medo de subir. Você sente mal? Não, o andar, né, que era o quarto, ficou desassombrado. Quer dizer, veja como é que é importante a presença de alguém esclarecido à luz do espiritismo, não como importante na sua personalidade, mas como um instrumento, não é? Instrumento para ajudar o próximo. Com toda certeza, eu só vou fazer um adendo aqui, onde você colocou os óculos de Allan Kardec, pelas fotos, o Allan Kardec era mais feio que você está muito bem, viu? Obrigado. Você não vai para o céu porque você já está aí, na praia. Verdade.
Fala, Jair. Nesse caso aí, Sérgio, esse espírito que estava lá não era um espírito ruim, era um espírito sofrido por alguma maldade que fizeram com eles, e a desconfiança tomava conta dele. Para ele, todos que penetravam naquele lugar eram pessoas que iam fazer mal a ele ou que fizeram. Então, como ele foi. Aqui já falou, ele falou sobre isso. Ele passou por uma depressão, foi o que o pessoal falou lá, uma tristeza, perdeu a mulher. Eu não conheci em vida encarnada. Então, aqui Kardec, como eu sei. que não são maus, né? Não, eu sei disso aí, mas o que eu quero chegar à conclusão, eu quero dizer o seguinte, que ele foi indicado para acompanhar você, mas ele tinha desconfiança, ele não confiava, ele primeiro tinha que saber se você era uma pessoa de índole, que ele podia confiar, que alguém que mandou ele procurar você, ele podia confiar, então ele investigou você, que era um espírito que queria melhorar, mas queria uma pessoa boa que ele confiasse. Então você chamou ele confiou em você e tudo, e aí terminou ele indo e mudando a vida dele, indo para o lugar certo, que ele precisava de alguém assim. Porque, no caso aí, como você falou, ele foi traído, foi tudo isso, quer dizer, ele tinha muita desconfiança, não foi traído, não. Mais de ninguém. Eu só sei que ele tinha depressão. Sim, mas alguma coisa aconteceu ruim com ele, que ele tinha esse problema na cabeça de não querer confiar nas pessoas mais. Quer dizer, é o que eu entendi, né? Não estou certo, não. Sim. Só rapidinho que está terminando, mais uma vez, depois você conta a história, Mário, você que vai fazer a continuação. Se não me falha a memória, o Zezinho, eu acho que é Zezinho, é algum nome assim no diminutivo, daquele senhor que tinha que estava na casa, né, de uma pessoa, e que ele materializava a chácara que ele tinha ali. Ele tinha um problema nas pernas, e aí a dona Ivone foi conversando, acho que 2 meses conversando, depois que ele teve confiança com ela, ele convidou, vai para o hospital, mas quem que vai ficar tomando conta? Não, eu fico, eu tomo conta para você. Ele confiou e foi. Eu acho que aí ele estabelece bem a confiança, né? E pagou também, né? Charles chega e pergunta quanto é a propriedade. Aí tira o dinheiro da época que ela ficou bem indignada. Como é que isso aí você ludibriou ele, porque aí o espírito vai dar uma orientação, orienta qualquer pessoa, qualquer doutrinador vê lá, que às vezes o doutrinador é muito ético e ele se perde na sua essência, que é instrumento de ajuda. Ela achou que o outro mentiu, foi uma farsa. O senhor fez uma farsa. O senhor pegou o dinheiro de sua carteira e comprou a propriedade dele. Aí ela pergunta, o espírito pergunta: e qual a propriedade que ele tinha, minha filha? Ele tinha alguma propriedade? O objetivo não foi alcançado, tirar ele de mais de 100 anos de dentro dessa criação fluídica. O espírito chega na mediúnica e diz assim: doutor Roberto, ele está vendo você como médico. Por quê? Eu não sou médico, não. Eu não sou isso. Aí se perde todo. O nosso tempo, né? Já faltam 5 minutos. Creio que não vai acrescentar alguma coisa. Eu gostaria só de deixar aqui, não percam os próximos estudos, que é um capítulo muito gostoso, né? Você vê como suscita questões, como é muito interessante as respostas. Em resumo, nós falamos quase de tudo, mas ele vai aprofundar cada item, cada situação, de hora, do local, das características, dos sentimentos, de como lidar com isso. Olha, é um capítulo irresistivelmente bom. Vocês, pelo que eu vi, o Mário vai dar continuidade, então vai ser muito produtivo, muito legal. Agradeço mais uma vez o amigo Roberto. Agradeço a presença de todos. Vamos agora para a nossa prece. Para agradecer a quem de direito, né? O nosso mestre Jesus, sem ele seria impossível mais estar aqui reunido. Agradecer a Allan Kardec também, e as entidades que ensinam para nós a doutrina espírita, que toca nessa questão, que para muitos é motivo de brincadeira, curiosidade, para outros é motivo de medo. Para nós é um aprendizado sério, onde nós podemos, a partir desses esclarecimentos, termos instrumentos
embora toscos, ainda que somos, mas instrumentos nas mãos dos espíritos superiores para contribuir com esses irmãos que se apegam a pessoas, a ideias, a regiões, enfim. São irmãos nossos. Todos nós somos espíritos. Como é fácil nós analisarmos essas questões, como é difícil nós vivenciarmos essas questões. Chegará o momento em que todos nós seremos conclamados pela morte a nos desapegarmos do emprego, da esposa, do marido, do filho, da casa, do carro. Nesse momento é que nós rogaremos a Ti, Senhor, para que esse ensinamento, esses esclarecimentos possam ser e estar sedimentados em nós, na nossa prática, para que não nos perturbemos após o nosso desencarne. Então esse exercício é para hoje. O desapego começa agora. Desapego não é falta de amor. Desapego nos dar asas para compreendermos que somos espíritos imortais. Somos donos de ninguém, nem de coisas. Somos usufrutuários, coisas irmãos uns dos outros. Que Jesus abençoe-nos a todos nós. Que Jesus abençoe a todos aqueles que vinculam aos nossos estudos os espíritos conjuntos. A paz a todos. Que assim seja. Boa noite. Valeu, boa Que noite. assim seja. Obrigado, gente. Satisfação, alegria. Boa praia aí, Roberto, em Minas Gerais. Boa noite, Roberto. É o que eu posso, não é o que tem para hoje. Já tem praia. A praia no Google Meet. Um abraço a todos. Um abraço.